7 táticas que um manipulador usa para te fazer duvidar de si mesmo. Existe um tipo de manipulação que não se revela através de gritos nem agressões óbvias. Ela acontece em silêncio, nos detalhes, no jeito como alguém vai diminuindo sua confiança sem que você perceba. No começo, tudo parece normal. Você sente apenas um incômodo leve, uma estranheza difícil de explicar. Uma sensação incerta de que talvez esteja sempre errado. E é justamente assim que um manipulador entra, não atacando sua força, mas desorientando sua segurança interna. Ele faz você acreditar que duvidar de si é mais seguro do que confiar na própria percepção. Imagine uma cena cotidiana. Você relata algo que aconteceu, mas a pessoa reage com um leve sorriso irônico, um olhar que parece questionar sua inteligência ou emoção. Nada é dito de forma agressiva. É tudo muito sutil, mas, por algum motivo, você se sente confuso. De repente, começa a se perguntar se interpretou a situação certo, se lembrou corretamente, se talvez tenha exagerado. Essa semente de dúvida é o primeiro ponto de acesso. Ela não enfraquece sua mente imediatamente, mas abre uma fresta. A partir dela, o manipulador começa a construir terreno dentro de você. Manipuladores não vencem pelo confronto direto. Eles vencem pela confusão que criam. Eles mexem na base da sua autonomia emocional, sua capacidade de interpretar o mundo. Quando essa base enfraquece, tudo se torna vulnerável. Sua autoestima, suas decisões, sua voz, sua identidade. E o mais cruel é que esse processo acontece enquanto você acredita que está apenas tentando manter a paz, tentando entender o outro, tentando ser mais justo, mais calmo, mais cuidadoso. No fundo, você está cedendo sua própria versão da realidade para aceitar a versão dele. Este vídeo existe para devolver aquilo que esse tipo de pessoa tenta tirar: a confiança em si. Aqui, vamos expor com clareza as táticas psicológicas que manipuladores usam para fazer você duvidar do que sente, do que percebe, do que lembra e, pouco a pouco, de quem você é. A partir de agora, vamos começar pela estratégia mais comum e mais eficiente para desestabilizar sua mente. O primeiro movimento de um manipulador não é hostil. Pelo contrário, ele é suave, didático, quase gentil. Ele corrige você. O tom é tranquilo, a postura é segura, a expressão transmite superioridade emocional. Você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Você interpretou tudo de maneira exagerada. A manipulação começa justamente por parecer inocente, como se o outro estivesse apenas ajudando você a enxergar a situação da forma correta. Essa abordagem funciona porque atinge um ponto sensível: a forma como você interpreta as situações. O manipulador usa uma certeza artificial no olhar, na voz e nos gestos. Tudo nele comunica racionalidade. Você começa a se sentir emocional demais. Sente que talvez tenha exagerado mesmo. A confiança com que ele afirma sua versão é tão firme que sua mente, naturalmente, começa a questionar a própria. Com o tempo, a repetição dessa tática erode sua segurança. Antes de falar algo, você já se pergunta se está vendo tudo da maneira correta. Antes de expressar um incômodo, você já considera se não está criando um problema desnecessário. Não é que você passou a errar, é que sua confiança foi sabotada. E quanto menos você acredita na própria leitura da realidade, mais dependente você se torna da leitura dele. Essa é a intenção: controlar sua interpretação para controlar você. A manipulação aqui não mora no conteúdo da frase, mas no efeito emocional que ela causa. A sensação de que sua mente já não é completamente confiável. Esse é o primeiro passo para desmontar sua autonomia emocional. E é exatamente isso que prepara terreno para a próxima tática. Quando a primeira tática já enfraqueceu sua confiança em interpretar situações, o manipulador avança para algo ainda mais profundo: sua memória. Agora, ele não corrige sua interpretação. Ele corrige os fatos. Ele nega acontecimentos. Apaga conversas. Reescreve cenas. Você diz: ontem você falou aquilo.
Ele responde com total tranquilidade: "Isso nunca aconteceu." E diz de um jeito tão seguro que sua mente se desestabiliza. Você começa a revisitar a lembrança, tentar lembrar da cena com detalhes, buscar falhas na própria memória. Quanto mais tenta reconstruir, mais perdido se sente. O manipulador continua tranquilo, quase entediado, como se estivesse corrigindo um erro bobo. Essa postura é calculada. Ele não quer apenas negar o fato. Ele quer que você comece a desconfiar da própria cabeça. E quando alguém consegue fazer você acreditar que talvez não esteja lembrando direito, essa pessoa passa a dominar sua linha do tempo. O impacto psicológico disso é profundo. Você passa a depender da versão dele para resgatar acontecimentos. Passa a pedir validação para tudo. Passa a duvidar de percepções que antes eram firmes. A manipulação, aqui, acontece na sua relação com a própria história. Quando você tenta insistir, o manipulador muda de estratégia. Ele se faz de vítima. Afirma estar cansado de ser acusado injustamente. Diz que você está exagerando, criando confusão, tirando conclusões sem base. E de forma quase automática, você começa a se sentir culpado por questionar. Essa tática não rouba só a sua segurança. Ela rouba a sua referência interna. Quando você não confia mais na memória, tudo se torna questionável. E nesse estado, você se torna extremamente vulnerável para a próxima fase, o ataque direto à sua autopercepção. Depois de enfraquecer sua interpretação e corroer sua memória, o manipulador entra em uma fase estratégica. Ele usa carinho. Não é carinho genuíno. É afeto condicionado. Aquele que não aparece para nutrir, mas para confundir. Ele oferece gentileza logo depois de um comportamento destrutivo. Dá atenção depois de uma tensão intensa. Demonstra preocupação depois de causar dor. Esse movimento cria um curto-circuito emocional dentro de você, porque sua mente não consegue processar a contradição. Por que alguém que acabou de me machucar está agora sendo tão doce? Esse padrão funciona porque mexe na parte mais sensível do ser humano, o desejo de reparar o vínculo. Quando o manipulador te trata bem logo após te ferir, sua mente enxerga isso como um possível retorno ao equilíbrio. Você passa a acreditar que talvez ele tenha percebido o exagero, talvez tenha sentido culpa, talvez queira melhorar. O problema é que esse gesto não vem da consciência. Vem da necessidade de manter você próximo, vulnerável e emocionalmente dependente. O afeto condicional é cuidadosamente dosado. Ele dura o suficiente para acalmar sua dor, mas nunca o bastante para mudar a dinâmica. Ele se manifesta de um jeito convincente. Um abraço forte depois de uma discussão, uma mensagem carinhosa no dia seguinte ao desrespeito, um pedido de desculpas que parece sincero, mas não se transforma em comportamento. E esse jogo de alternância cria um ciclo que prende você emocionalmente. Seu corpo começa a reagir a esses pequenos momentos como se fossem provas de amor, porque você está fragilizado demais para diferenciar carinho genuíno de controle emocional. Com o tempo, você começa a esperar por esses momentos como um alívio. Eles viram sua recompensa emocional. A sensação de estar de volta ao começo do relacionamento mantém você preso à ideia de que existe uma versão boa daquela pessoa e que ela pode retornar a qualquer momento se você tiver paciência. Esse pensamento reforça a dinâmica tóxica. Você ignora sinais graves porque está à espera do breve período em que o manipulador é carinhoso. E isso cria um tipo de dependência emocional sutil, mas profunda. Essa tática não te prende pelo medo. Ela te prende pela esperança. É um ciclo viciante que faz você acreditar que a relação ainda pode funcionar, mesmo quando todos os sinais mostram que ela está te ferindo. E quando você está nesse estado, dividido entre dor e esperança, o manipulador avança para o próximo estágio, o ataque direto à sua autoestima. Quando o manipulador percebe que já conquistou espaço suficiente na sua mente, quando você duvida da própria interpretação, da própria memória e começa a se agarrar aos momentos de bondade que ele oferece, ele avança para a tática mais profunda e devastadora, o ataque gradual à sua autoestima. Ele não diz que você não vale nada. Ele diz que você poderia melhorar. Ele não diz que você é incapaz. Ele diz que você está sempre exagerando.
Ele não te chama de problema. Ele apenas te convence aos poucos de que sem ele você não saberia lidar com nada. Esse processo é lento e quase imperceptível, porque acontece nos detalhes. É quando você compartilha algo que te anima e recebe um comentário frio. É quando você fala com entusiasmo e ele responde corrigindo sua postura, seu tom, sua reação. É quando você enfrenta um desafio e, ao invés de apoio, recebe críticas travestidas de preocupação. É quando você tenta conversar e ele sutilmente te faz sentir inadequado, imaturo, impulsivo ou sensível demais. Ele nunca ataca de frente. Ele mina. Ele enfraquece. Ele tira camadas de confiança até você começar a duvidar da própria capacidade de existir sem aprovação. A tática funciona porque você já está fragilizado emocionalmente. Sua mente está cansada, confusa e ansiosa por estabilidade. E quando alguém oferece essa estabilidade ao mesmo tempo em que te diminui, sua necessidade de aceitação ultrapassa sua capacidade de perceber abuso. É nesse ponto que a autoestima começa a ruir. Você passa a pedir desculpas por tudo, passa a revisar suas falas antes de falar, passa a medir sua própria presença para não desagradar. A cada concessão que faz para evitar conflito, você se desconecta de si mesmo. E essa desconexão tem um efeito brutal. Você começa a acreditar que realmente tem algo errado com você. Não porque existe de fato um problema, mas porque a forma como o manipulador constrói a narrativa faz parecer que ele é sempre lúcido, equilibrado e centrado, enquanto você é sempre emotivo, confuso e incoerente. Para ele, isso é estratégia. Para você, começa a parecer verdade. A erosão da autoestima é uma das armas mais fortes de um manipulador, porque ela quebra sua capacidade de reagir. Quando você não acredita mais na própria força, você para de se defender, para de confrontar, para de se posicionar. E quando isso acontece, você se torna completamente vulnerável à próxima tática. A culpa estratégica que transforma qualquer reação sua em crime emocional. Quando o manipulador percebe que sua autoestima já está abalada, ele introduz a tática que te prende de forma quase definitiva. A culpa. Não uma culpa real, mas uma culpa fabricada. Uma culpa cuidadosamente planejada para fazer você se sentir responsável por emoções, reações e comportamentos que não são seus. Aqui, o objetivo não é discutir fatos, é distorcer significados. Ele não quer que você pense no que aconteceu. Ele quer que você pense no que você causou. A tática começa sempre da mesma forma. Você tenta expor um incômodo, mas ele responde como se estivesse profundamente magoado. Não pela situação em si, mas pela forma como você falou, pela timing inadequado, pela sensibilidade exagerada que você tem. Ele não responde ao conteúdo. Ele responde à sua emoção. E de repente, a conversa deixa de ser sobre o que te machucou e passa a ser sobre o quanto você o machucou por tentar falar. Ele transforma sua dor em agressão, sua frustração em egoísmo, sua tentativa de diálogo em ataque, sua necessidade emocional em drama. E faz tudo isso com expressões que geram confusão, um suspiro profundo, um olhar decepcionado, um silêncio que carrega julgamento. Não são palavras que te ferem, é o subtexto. É a mensagem implícita de que você é o problema, de que seus sentimentos complicam tudo, de que sua emoção desestabiliza o relacionamento. A partir desse ponto, a dinâmica muda completamente. Você tenta expressar dor, mas termina pedindo desculpas. Você tenta explicar algo, mas termina se justificando. Você tenta se defender, mas termina se sentindo culpado. É como se toda conversa fosse uma armadilha emocional, onde você sempre sai menor, mesmo quando entrou com a intenção genuína de resolver algo. Essa tática funciona porque ativa um mecanismo psicológico profundo. Quando você começa a acreditar que está sempre causando sofrimento, você passa a se controlar para não machucar, para não piorar as coisas, para não desencadear mais um conflito. E sem perceber, você deixa de expressar suas necessidades, sua dor, seus limites. Você se cala, você se adapta. Você se responsabiliza por coisas que nunca estiveram sob seu controle.
E quanto mais culpado você se sente, mais você depende da validação do manipulador. Ele te fere e depois te oferece um pouco de alívio. Ele te acusa e depois te consola. Ele aperta e depois solta. Esse movimento cria um laço emocional distorcido, onde você passa a buscar aprovação exatamente da pessoa que te destruiu emocionalmente. A culpa estratégica prepara terreno para a próxima tática, talvez a mais perigosa de todas, onde o manipulador te afasta das pessoas que poderiam te ajudar a ver a verdade. Depois que sua autoestima já está abalada e a culpa foi instalada, o manipulador avança para uma das táticas mais perigosas e eficientes de controle psicológico, o isolamento emocional. Ele nunca diz de forma direta que você deve se afastar das pessoas. Ele faz isso com sutileza, com preocupação, com frases que parecem proteção, mas funcionam como cercas invisíveis ao seu redor. É assim que ele enfraquece suas conexões externas e fortalece sua dependência interna. Tudo começa com comentários aparentemente inocentes. Eu não acho que essa pessoa te faz tão bem. Parece que sua família não entende você como eu entendo. Sempre que você fala com ele, você volta estranho. Esses seus amigos não querem o seu melhor. O tom não é agressivo. É suave, cuidadoso, quase amoroso. É isso que torna essa tática tão convincente. Parece zelo, parece proteção, parece carinho, mas o objetivo não é proteger você. É proteger o domínio que ele tem sobre sua mente. Aos poucos, você começa a se sentir desconfortável ao compartilhar certas coisas com amigos ou familiares, porque sabe que, de alguma forma, isso vai gerar uma conversa tensa com o manipulador depois. Você começa a evitar encontros sociais, começa a responder menos mensagens, começa a se afastar das pessoas que poderiam te oferecer outra perspectiva. Não porque você quer, mas porque emocionalmente está cansado demais para lidar com a reação dele. O isolamento também aparece de outras formas. Ele brinca dizendo que sente ciúmes. Ele usa sua vulnerabilidade para criar dependência emocional. Ele interpreta seus relacionamentos com outras pessoas como ameaça. Ele diminui quem você ama, distorce suas intenções, cria rachas sutis entre você e quem poderia te fortalecer. E quando você percebe, já está vivendo em torno dele. Ele se torna a única fonte de validação, de afeto, de aprovação, mesmo que esse afeto e essa aprovação venham contaminados. Esse é o ponto onde você começa a confundir atenção com amor, controle com cuidado, ciúme com proteção, afastamento com exclusividade. E quando sua rede de apoio enfraquece, sua capacidade de enxergar a realidade também enfraquece. A manipulação se torna mais profunda, porque agora você tem menos referências externas que poderiam te mostrar que algo está errado. Esse isolamento não te prende fisicamente. Ele te prende emocionalmente. Ele cria dependência. Ele te faz acreditar que só aquela pessoa te entende. E é exatamente essa sensação de dependência que prepara o terreno para a última tática, a mais destrutiva de todas, quando o manipulador transforma você na sua própria prisão psicológica. Este é o estágio final da manipulação psicológica e o mais devastador de todos. O momento em que o manipulador não precisa mais manipular. Você faz isso sozinho. Ele não precisa distorcer suas palavras. Você mesmo as suaviza antes de falar. Ele não precisa te culpar. Você já se culpa automaticamente. Ele não precisa te diminuir. Você já se encolhe sem perceber. Esse é o ponto em que a manipulação deixa de vir de fora e passa a operar dentro de você. É como se ele tivesse entrado no seu pensamento e instalado crenças que agora funcionam sem que ele mova um dedo. Você começa a revisar seu comportamento antes de qualquer conversa. Antes de expressar algo, você já prepara justificativas. Antes de sentir algo, você tenta prever como aquilo será recebido. Antes de discordar, você se pergunta se não é melhor ficar calado. A sua mente passa a trabalhar para evitar conflitos que nem aconteceram. Isso não é cuidado, é condicionamento emocional. Você aprendeu, com dor, que certas emoções custam caro.
Aprendeu que sua espontaneidade tem preço. Aprendeu que sua verdade gera consequências. Então você se adapta. Você se molda. Você se reduz. A manipulação se torna tão profunda que você passa a acreditar que está sendo racional, que está evitando problemas, que está preservando a relação. Mas no fundo, está fazendo o papel que o manipulador te treinou para fazer. Duvidar de si mesmo antes de qualquer coisa. Você passa a se questionar o tempo todo. Será que eu entendi certo? Será que eu exagerei? Será que eu estou sendo muito sensível? Será que eu causei essa situação? São perguntas que surgem automaticamente, como reflexos emocionais condicionados pelo desgaste. Nesse estágio, o manipulador pode até se mostrar mais calmo, mais leve, mais simpático, porque agora ele sabe que não precisa mais forçar nada. Você já internalizou a dinâmica. Você já se tornou policiador de si mesmo. A prisão agora está do lado de dentro. Ele não precisa mais te confundir. Você se confunde sozinho. Ele não precisa mais te controlar. Você já está controlado pela versão dele da realidade. E isso é o que torna essa tática tão perigosa. Ela transforma você em guardião da própria submissão. E o mais doloroso é que, mesmo assim, você continua acreditando que é culpa sua. Que poderia ser mais compreensivo, mais equilibrado, mais paciente. Quando, na verdade, o simples fato de você ter chegado até aqui é prova de que está emocionalmente exausto. Prova de que tentou demais. Prova de que se adaptou tanto que já não sabe mais onde termina a sua essência e onde começa o medo de desagradar. É aqui que surge a pergunta mais importante de todas. A pergunta que revela o que você realmente perdeu. A pergunta que mostra que a manipulação não tirou apenas sua confiança, tirou sua liberdade emocional. Existe um momento, geralmente silencioso, íntimo e quase imperceptível, em que algo dentro de você finalmente desperta. Não é uma explosão. Não é uma revelação dramática. É uma sensação leve, mas profunda, de que há algo errado demais para continuar sendo ignorado. E nesse instante, não importa quantas camadas de manipulação tenham sido colocadas sobre sua mente. Não importa o quanto você tenha sido ensinado a duvidar de si. Uma pequena fissura surge, e por essa fissura entra a pergunta que sempre esteve tentando nascer, mas que você nunca teve coragem de ouvir. Se eu estivesse vendo outra pessoa viver isso, eu diria que ela está sendo tratada com amor? Essa pergunta tem um efeito imediato, porque tira você de dentro da história e te coloca como observador. De repente, a confusão emocional perde força. A culpa diminui. A narrativa do manipulador fica fraca. A hipnose emocional se quebra. E pela primeira vez, você olha para si com a mesma compaixão que sempre ofereceu aos outros. Você percebe que, se fosse qualquer outra pessoa no seu lugar, você aconselharia a se proteger, a se respeitar, a se afastar, a recuperar a própria verdade. É aqui que você entende algo essencial. Manipulação não destrói apenas sua confiança. Ela destrói sua capacidade de se enxergar com humanidade. Ela te convence de que suportar dor é maturidade, que se adaptar é amor, que pedir o mínimo é exagero, que reclamar é drama, que sentir é inconveniente. E quando essa lógica se instala, você começa a abandonar partes de si sem perceber. Mas essa pergunta, essa única pergunta, traz tudo de volta. Ela te devolve a perspectiva que o manipulador tirou. Ela te mostra que o que você chamou de amor era, na verdade, uma perda contínua de você mesmo. Não é uma pergunta para ser respondida rapidamente. É uma pergunta para ser sentida, porque ela revela, com clareza quase cruel, que você não estava sendo cuidado. Estava sendo moldado. Não estava sendo ouvido. Estava sendo silenciado. Não estava recebendo carinho. Estava recebendo controle disfarçado de afeto. E quando essa consciência finalmente se instala, algo muda para sempre. Não porque o manipulador deixou de agir, mas porque você deixou de duvidar da própria dor. Esse é o ponto de virada. Não o ponto em que tudo melhora de uma vez,
mas o ponto em que você deixa de se abandonar. O ponto em que sua verdade volta a ter valor. O ponto em que a confusão começa a se dissipar. A partir daqui, não é sobre sair correndo, brigar ou confrontar. É sobre recuperar, passo a passo, aquilo que te foi tirado. Sua confiança interna, sua clareza, sua dignidade emocional. E quando isso volta, a manipulação perde o poder que tinha sobre você. Antes de qualquer solução prática, existe algo que você precisa ouvir. Talvez pela primeira vez, talvez pela 100ª, mas nunca com essa profundidade. Você não tem culpa. Não existe culpa em ter acreditado no amor. Não existe culpa em ter confiado. Não existe culpa em ter tentado salvar a relação. Não existe culpa em ter dado chances. Não existe culpa em querer que desse certo. A manipulação funciona justamente porque se instala em pessoas sensíveis, empáticas, leais e dispostas a construir um vínculo real. O problema nunca foi sua intenção. O problema foi a forma como alguém usou essas qualidades contra você. Agora que você enxergou os padrões, surge a pergunta que todo mundo faz nesse momento: o que eu faço a partir daqui? E a resposta não exige pressa, exige presença, exige cuidado com você, exige reconstrução, não da relação, mas da sua segurança interna. O primeiro passo é resgatar sua confiança. Isso não acontece de uma vez. A confiança volta em camadas. Ela começa quando você admite, em voz baixa ou só dentro de si, que algo não foi justo com você. A partir daí, você começa a lembrar que suas emoções fazem sentido, que sua percepção tem valor, que seu incômodo não era exagero. Você começa a recuperar sua própria luz exatamente pelo ponto onde ela foi apagada, na sua verdade. O segundo passo é reconstruir seu espaço emocional. Isso significa criar momentos, pequenos e frequentes, para sentir, nomear e organizar suas emoções longe da influência do manipulador. Pode ser falando com alguém que você confia, escrevendo em um caderno, buscando terapia, assistindo conteúdos que devolvem clareza ou até ficando em silêncio consigo mesmo. Quando você se escuta, você se fortalece. E o manipulador perde poder onde você ganha presença. O terceiro passo é identificar o que você precisa para seguir adiante. Talvez seja estabelecer limites claros. Talvez seja se distanciar por um tempo. Talvez seja se afastar completamente. Talvez seja pedir ajuda profissional. Talvez seja reencontrar amigos que você se afastou. Talvez seja reconstruir rotinas que devolvem sua autonomia. Cada pessoa tem seu ritmo. Não há caminho único. Há apenas o caminho que devolve você para você mesmo. E existe algo ainda mais importante. Você não é fraco por ter vivido isso. Você não é ingênuo. Você não é fácil de manipular. Você estava emocionalmente vulnerável num ambiente que se aproveitou dessa vulnerabilidade. O que você viveu poderia acontecer com qualquer pessoa que ama profundamente. Manipuladores não escolhem pessoas fracas. Eles escolhem pessoas empáticas. Pessoas que sentem. Pessoas que tentam. Pessoas que acreditam. Pessoas que cuidam. O problema nunca foi você. O problema foi a forma como alguém te tratou. O passo final dessa jornada não é romper com o manipulador. O passo final é romper com a versão de você que acreditou que merecia tudo isso. E esse rompimento acontece a partir de um lugar de gentileza consigo mesmo. A partir de um reconhecimento profundo de que você merece estar em ambientes que não pedem que você se diminua para caber. Ambientes onde sua voz não é tratada como ameaça. Ambientes onde seu sentir não é motivo de vergonha. Ambientes onde amor é cuidado e não confusão. Quando você começa a se ver com essa clareza, algo dentro de você volta a respirar. E uma mente que respira é uma mente que desperta. E uma mente desperta não se abandona de novo.